Olá, aqui professor Aécio Flávio Lemos para alguns comentários sobre o mercado, algumas ideias, algumas sugestões, sem indução para que você compre o papel A ou B, mas sim que você, desde o primeiro vídeo, quando nós falamos da tradição, com The Fiddler on the Roof, que foi nosso background, nós sempre dissemos da necessidade de um estudo constante, contínuo, porque o mercado depende de variáveis nossas e internacionais. Veja bem, o governo brasileiro criou um programa muito bacana chamado ProAlco. Qual que era a ideia, inclusive recentemente, de uma série de incentivos? De que o álcool iria substituir a gasolina e, em consequência, diminuir a nossa dependência do petróleo e diminuir o preço do álcool. O que aconteceu? O açúcar se valorizou muito no mundo. Então o produtor de álcool deixou de fazer álcool e foi fazer açúcar. Então, veja bem, a variável governamental faliu. Faliu por quê? Porque o mercado é dinâmico, é imprevisível, é incontrolável. Por gentileza, manifeste o seu like no nosso vídeo, manifeste suas opiniões, tanto pelo e-mail previsioneseconômicas@gmail.com.br, aliás, gmail.com, desculpa, não tem o BR, ou vá ouvir a nossa página em www.previsioneseconômicas.com.br, onde estão nossos vídeos, nossos podcasts, que já estão lá na casa dos 150 ou mais, né? E vá vendo, revendo, mesmo coisas mais velhas, que têm certas verdades que são eternas. As bolsas estão caindo, interessante, na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, caíram muito recentemente. Com a probabilidade do aumento de juros, o pessoal vai saindo da renda variável e caminhando para os juros, que geralmente lá é uma coisa muito garantida. Eu quero lembrar que o juros esteve até negativo. E no momento, por exemplo, está em casa de 1% e acredita-se que vai subir muito, retirando os estímulos dos Estados Unidos e tentando controlar a inflação. Falando de inflação, os Estados Unidos está com mais de 10% de inflação. Aqui é 10%. A Inglaterra teve uma inflação recorde, 5,4%. Muito grande para a Inglaterra. Agora, as bolsas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, tendem a cair. Aqui, acredito eu, que tende a subir, porque nós caímos demais. Demais. E também, agora, o afluxo de dólar para o Brasil tem sido muito grande. Então eu acredito que nós estamos tendo uma reversão de mercado, temos alguns papéis muito firmes, como o VEG, Cosan, a Vale do Rio Doce, Petrobras e outras. Então o resultado do nosso quadro é um pouco diferente. Agora, a bolsa é diferente. Aquele que entra na bolsa para ficar rico de hoje para amanhã, vai quebrar. Aquele que acredita em 200% em um mês, em uma semana, em 500% num ano, isso é promessa encabida. Acontece. Pega um papel aí que estava lá morto, a empresa é comprada por outra, e ela ressuscita, e o papel que estava em 1 centavo vai para 10, 15 centavos, 20 centavos. Aí pode, realmente é isso mesmo. Mas as empresas boas não têm essa possibilidade. O que elas têm de bom é que elas oferecem sempre uma certa garantia. Outra coisa que está estimulando a inflação é o petróleo. Está chegando, o Brent em Nova York está chegando na casa de 86, 87%. Ou seja, é uma diferença muito grande. Agora, até novembro, mais ou menos, nós estamos fazendo uma comparação com as ações norte-americanas. E hoje, então, eu peguei algumas delas para comparar aquele preço em novembro e o preço agora. Veja bem, isso nos Estados Unidos. A Apple estava a 146 dólares por ação. Hoje está a 162. Hoje não, último pregão, 162. A Coca-Cola estava a 56 dólares. Hoje está a 60.
O McDonald's estava a $234 por ação. Hoje está em 254. A Microsoft estava em $288 por ação. Hoje está em 296. A Tesla, que pulo, estava em 710. Hoje está em $943. E a Amazon caiu de $3.354 por ação, veio para 2.852. Isso porque é o mercado lojista, o mercado, digamos, do consumidor comum. E o consumidor comum, tanto aqui como lá, com a inflação, teve perda de poder de compra. Em consequência, o papel também cai. É outra coisa, outra variável que você tem que considerar o tempo todo. Tá? Então, a Wall Street fechou a semana em baixa, principalmente com a decepção da Netflix, que já havia caído, parece que 15% na semana anterior, e agora caiu mais uns 20%, uma coisa assim. Né? Então, o resultado. Por quê? Porque o público esperava um resultado e ele não veio. Né? Mas também as quedas são, digamos assim, muitas vezes fora da lógica. Indo aqui para o Brasil, a Vale espera desembolsar 9 bilhões de reais com Brumadinho em 2022. A Vale tem tentado recuperar a sua credibilidade, ainda parece que ainda tem alguns cadáveres lá em Brumadinho que estão tentando recuperar. Enfim, o trabalho está sendo feito. Né? O ruim só da Vale é que o governo do estado de Minas Gerais distribuiu a indenização em alguns municípios e parece que alguns municípios ainda não prestaram contas. Coisa de político. Palpite azedo. Gente, palpite azedo. Que problema que é o palpite azedo? Eu tenho falado com vocês que é muito difícil acompanhar a bolsa. É muito difícil investir em bolsa de valores. Muita gente entra e sai depois com o rabo entre as pernas e sem o dinheiro, como aconteceu recentemente. Muita gente entrou porque vai dar tanto de lucro, vai crescer tanto, e isso não é verdade. Bolsa é coisa de longo prazo, muita análise, comparação de opiniões, verificação de dados, de balanços, análise do mercado local e do mercado internacional. Acabei de dar um exemplo do açúcar. Foi feito aqui o Proálcool para baratear o combustível brasileiro. Com a ascensão do açúcar no mercado internacional, a alta dele, porque na Europa faz o açúcar da beterraba, que fica muito mais cara do que da cana-de-açúcar. Então, o nosso tem muita competitividade. Então, veja bem, é preciso saber o que está acontecendo com a política interna, externa. Né? As promessas de lucro rápido, isso não existe. Eu já falei e tenho falado. Essas estimativas exacerbadas, todo dia você recebe e-mails dizendo aplique tal, vai multiplicar por tanto, vai ganhar tanto. Hoje, inclusive as bitcoins, que eu sempre recuso de falar nelas, porque eu não encontro substância nisso, vem caindo tremendamente. Para mim, não passa de, digamos assim, um futuro prejuízo para muita gente. Né? Que, aliás, tem caído demais. Né? Outra coisa, há poucos dias um analista disse que as ações da VEG iriam cair. Elas estavam a R$29 e ele estimou que elas chegariam a 24. Quem vendeu quebrou a cabeça, porque no dia seguinte foram a 31 e está na casa de 31. Então veja bem, analista de conceito. Agora ele errou? Não, ele seguiu um gráfico e o gráfico indicava aquela aceleração de queda. Então, quem tinha 1.000 papéis, devia ter vendido 200, acreditando no analista, ou 500 e guardado o restante. O Copador. A Copador, quando fez o IPO, o papel saiu a R$57. Chegou em 75 e hoje está em 40. Por quê? Quem comprou no 57 puxou artificialmente o preço até 75 e ganhou essa diferença entre 57 e o preço que ele vendeu. Ela caiu para 40, ele recompra a posição. Observa bem, gente. Ganhou na subida e ganhou na descida. Ou seja, esse é o mercado. Você tem que analisar. Os IPOs deixaram de ter aquela a atratividade que tinha outrora. Okay?
Há poucos dias eu fiz um vídeo dizendo que as incorporadoras pisam no freio. Eu fiz baseado numa série de dados, numa série de analistas, e quebrei a cara. Por quê? Dias depois veio que a Moura de B teve um lucro extraordinário no último trimestre de 21, vendendo imóveis para a alta classe no Nordeste. Agora há pouco a MRV diz que nos Estados Unidos teve um lucro extraordinário com aluguéis. O Minha Casa Minha Vida ficou num segundo plano por enquanto. A Cirela vem fazendo negócios com outras incorporadoras e vai muito bem. O papel está a R$ 15, a estimativa é que chegue a R$ 30. Por último, pode dizer a Gafisa. A Gafisa comprou o único terreno útil no Leblon. Está construindo um mega empreendimento. Então, você veja bem, no que esse analista baseou esses dados? Eu acreditei neles. Eu fiz o vídeo acreditando. Agora, será que o analista teve intenção de derrubar o preço dos papéis para alguém comprar? Não sei. Realmente, eu não sei. Então fica muito difícil discernir o joio do trigo. Ou seja, o que é verdade e o que não é. E por fim, a última notícia de hoje é a China e o Koji Fujita. Koji Fujita é um grande amigo meu. Eu não sei por onde ele anda. Nós trabalhamos juntos no Japão. E ele, nos anos 80, dizia que a China seria a maior potência do mundo. Ninguém acreditava. E hoje, a China caminha para ter o maior PIB, Produto Interno Bruto, até 2030. Ou seja, e vai liderar as montadoras de automóveis no mundo inteiro. Basta dizer que ela consegue fazer tudo muito mais barato, consegue produtividade muito boa, não sei porquê, e assim ela que era vamos dizer, um país de terceiro mundo ou fraco, hoje está caminhando para a liderança total. Vai afetar a indústria automobilística brasileira? Vai, porque os preços praticados no Brasil são leoninos. Os políticos que nos amam muito que digam por que é que carro é tão caro no Brasil assim, principalmente quando se relaciona a renda do indivíduo e o valor do veículo. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Façam bons negócios, analisem, pensem, e mesmo pensando muito a gente erra. Imagine quando pensa-se pouco. Obrigado.